favor. Salmo 103, abra novamente neste texto da palavra do Senhor nosso Deus. Eu queria, tendo em vista que temos aula, né? Os irmãos vão para a sala de aula para receber a mensagem com os demais pastores em suas salas. Os irmãos estão mais lá atrás, que devem ir um pouquinho mais para frente. Quem puder chegar um pouquinho mais para frente, assim, vai nos ajudar a facilitar o estudo da palavra nesta manhã. Os irmãos estão mais atrás, quiserem se aproximar um pouquinho mais, fiquem à vontade. Salmo de número 103, quem achou, diga amém. Salmo 103, eu quero reler o verso 17 e 18, ok? Nós vamos reler os versos 17 e 18 do Salmo 103. Salmo 103, antes de ler o verso 17 e 18, é um belíssimo salmo que fala de bendizer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Até estava dizendo essa semana, num grupo de estudo que eu ministro, que bênção nós podemos adorar a Deus já, começar a semana em adoração. Já pensou nisso? Nós estamos começando a semana em adoração. Nós adoramos ao Senhor, reservamos para o dia de culto a Deus, o primeiro dia da semana, que é o domingo. Foi o primeiro dia da semana que Jesus, de fato, ressuscitou. Que bênção! Mas há uma ilustração muito legal, muito bacana, maravilhosa sobre isso. Por exemplo, nós não começamos a semana trabalhando. Nós não começamos a semana agitados. E no final, depois de 6 dias de trabalho, 6 dias de afazeres, fala, puxa, graças a Deus, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, já cumpri a minha missão, agora então eu posso parar um pouquinho para adorar o Senhor. Não é isso. Nós começamos no primeiro dia. O que isso significa? Nós sabemos, temos certeza, que a semana inteira pela frente já está nas mãos de Deus. Tudo que vamos precisar nessa semana já foi provido pelo Senhor. Então começamos o primeiro dia descansando, adorando, nos regozijando ao Senhor, rendendo louvores ao Senhor, porque a nossa semana já está garantida em nome de Jesus. Então esse é o significado também de adorarmos a Deus no primeiro dia da semana. A semana já está garantida. Deus já abençoou. Tudo que formos precisar, Deus já providenciou. Então você começa o primeiro dia da semana na igreja, com os irmãos na fé, adorando e bendizendo ao Senhor. Como aqui, né, no templo comigo, os demais estão lá nas salas de aula, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens em sala de aula. À noite todo mundo dentro do templo e as crianças também na sala de aula. Né? Que bênção, podermos louvar ao Senhor pelas bênçãos dEle. Salmo 113, então, dito isso, eu vou ler o verso 17 e 18. A igreja leia comigo, por favor. Os irmãos podem ler comigo? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Mais uma vez agora, só a igreja, 17, 18. Mas amém. O texto fala da misericórdia de Deus, que se estende sobre os filhos dos filhos, sobre os que o temem e sobre os nossos filhos. Verso 18, para com aqueles que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vamos orar. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Queremos, ó Deus, entender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Ministra a nós, oramos assim, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, algum tempo atrás, ou várias vezes, as pessoas nos perguntam, nos indagam sobre batismo infantil. Eu quero ministrar sobre isso nesta manhã, tentando, óbvio,
sanar dúvidas sobre o batismo infantil. Muitos perguntam, mas o batismo infantil é bíblico? Para a pessoa ser batizada, primeiro não precisa acreditar, crer no Senhor? A Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Mas e a criança que não crê ainda? Ela pode ser batizada? O que este texto tem a ver com o batismo? É bíblico, não é bíblico? Tem fundamento bíblico, não tem fundamento na palavra do Senhor? É sobre isso que queremos ministrar nesta manhã, em nome de Jesus. A palavra também é gravada, fica gravada no site da igreja, no Facebook, no YouTube, à disposição de qualquer pessoa que quiser, sem pagar um centavo sequer, totalmente gratuito, todas as pregações aqui da igreja, domingo de manhã, domingo à noite, quer seja eu pregando, ou os demais colegas pregando, ou convidados pregando, todas as mensagens estão disponíveis no site da igreja, www.ipcc.com.br, e você pode baixar gratuitamente, sem pagar um centavo sequer. Ah, pastor, eu queria baixar uma mensagem, mas eu não tenho condição de baixar, eu não sei lidar muito com informática. Basta ligar na igreja que nós providenciamos um CD também para você, da pregação, sem custo algum. A palavra do Senhor nos diz nesses dois versos sobre filhos e aliança. O batismo infantil, ele está fundamentado fundamentalmente na aliança que Deus tem conosco. Eu quero ler nesta manhã, me permitam, vários textos bíblicos. À noite, normalmente eu leio um texto só e prego só em cima dele. Mas hoje, para entender melhor o assunto, eu quero com os irmãos, se me permitirem, juntos passearmos pela Bíblia. Você que tem uma Bíblia pode acompanhar, ou se não tem pode ouvir o pastor falando. Nós vamos passear pela Bíblia entendendo este assunto. Primeiro texto, lá em Gênesis, capítulo 17, é o primeiro livro da Bíblia. Eu tenho brincado e dito que o livro mais fácil de achar na Bíblia é o livro de Gênesis, não é isso? E o Apocalipse. Ah, pastor, o Apocalipse não é fácil de achar não, porque tem Bíblia que tem vários comentários no final dela, chave bíblica no final, então até demora para achar. Mas o livro de Gênesis é facinho de achar, que é o primeiro livro da Bíblia. Se não achar Gênesis também, aí o negócio está feio, né? Não achar Gênesis também, aí está feio. Gênesis capítulo 17, tudo começa com a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, que antes se chamava Abrão. Aliança que Deus estabeleceu com Abraão, que se chamava Abrão. Gênesis capítulo 17. Veja, amados, que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 1. Acompanhem, por gentileza. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, olha aí, a idade do presbítero Tamiro, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei com uma aliança, começa aqui, entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha, repete a palavra, aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e acrescenta, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão. Disse mais Deus a Abraão, agora já mudou o nome para Abraão. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança,
que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Aí segue a palavra do Senhor, segue a orientação de Deus, e Deus aqui, ele está entrando com Abraão em aliança. E Deus fala assim, olha, a minha aliança que eu tenho com você, ela vai ser de geração em geração. Geração em geração. Não é só entre eu e você, mas a tua descendência, a tua geração faz parte desta aliança. Qual será a marca da aliança? A marca da aliança era a circuncisão. A circuncisão. Todo aquele do sexo masculino seria circuncidado. Então a circuncidão era a marca da aliança, era marcada com sangue. No versículo 15 em diante, Deus agora muda o nome de Sara. Sarai chamava Sarai para Sara. Eu vou ler também o 15 em diante. Disse mais Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te farei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, e a ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Quando tu a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque e com Sara, e te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala de Deus a Abraão, Deus retirou. Verso 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhes circuncidou. Olha aí, prática da circuncisão. Circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele dia, como Deus mandara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado. Ismael, verso 25, tinha 13 anos, quando foi circuncidado. Abraão e seu filho foram circuncidados no mesmo dia. Também foram circuncidados todos os homens de sua casa, escravos, como comprados por dinheiro, como os estrangeiros que estavam ali, comprados por dinheiro ao estrangeiro. Ou seja, Deus estabelece uma aliança com uma nação, com Abraão, e fala para ele, Abraão, de ti vai nascer uma grande nação. E eu estou aqui agora, neste exato momento, nesta hora que estamos reunidos, entrando em aliança com você. E primeira coisa, estou mudando o seu nome de Abrão para Abraão, mudando o nome de Sarai para Sara, e eu quero que agora você tenha um sinal da nossa aliança. Qual é o sinal, Senhor? O sinal é a circuncisão. Então todo aquele que faz parte do povo de Deus, a partir de agora, tem que ser circuncidado. Isso é a lei do Velho Testamento. Tem que ser circuncidado. Abraão já estava com 99 anos. Com 99 anos ele foi circuncidado, entrou em aliança com Deus. O seu filho
Ismael, verso 25, tinha 13 anos. Ele circuncidou Ismael, e todos da sua casa foram circuncidados. Guarde essa palavra, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Aliança com Deus, a marca da aliança é a circuncisão. Vejam agora comigo lá em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Abra, por favor. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, verso 9, até o verso número 11. Deuteronômio 29, 9 a 11. Guarda, pois, as palavras desta aliança, cumpre-as, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Olha o que Deus está dizendo: guarda, pois, a palavra da aliança, cumpre a palavra da aliança. Vós estáis longe, todos perante o Senhor, vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, crianças, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Ou seja, está dizendo aqui daqueles que tinham que guardar a aliança com Deus. Fala aqui no texto sagrado dos cabeças, dos anciãos, fala dos homens de Israel, dos meninos, das mulheres e do estrangeiro. Se estão juntos, nós temos que ser marcados pelo sinal da aliança. Qual é o sinal da aliança? Eu repito, é a circuncisão. Então todos aqueles que queriam fazer parte do povo de Deus, todos aqueles que queriam fazer parte da nação de Deus, eles precisavam necessariamente serem circuncidados. Volta um pouquinho comigo lá em Êxodo 4, se não me engano, uma falha que Moisés cometeu e quase lhe custou a vida. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 4. Abra, por favor. Vou ler para adiantar o 23 em diante. Êxodo 4, 23 em diante. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Está falando aqui de Moisés, vai falar com o faraó. Verso 24. Estando Moisés no caminho do quê? Saindo do encontro com Deus, indo a Faraó, dizer para Faraó: deixa meu povo ir. Se você não deixar meu povo ir, as pragas virão sobre o Egito, 10 pragas. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Ou seja, Moisés tem uma aliança com Deus, ele vai cumprir o propósito de Deus, e o seu próprio filho não era circuncidado. O Senhor se irritou contra Moisés. A sua mulher Zípora, imediatamente ela pegou a criança e o circuncidou. E Deus se agradou e abençoou Moisés. Porque a marca da aliança é a circuncisão. Vejam ainda comigo, amados irmãos, lá em Jeremias, eu gosto muito do texto de Jeremias, eu uso, está em casamento o texto de Jeremias, capítulo 32, Jeremias capítulo 32, estamos estudando a Bíblia nessa manhã de domingo particularmente, Jeremias 32, o verso 38 a 41 fala de aliança. Olha que coisa fenomenal da palavra de Deus. Jeremias 32, 38. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos.
para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com vocês uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Veja bem, Deus está dizendo no verso 40, farei com eles aliança. No verso 39, um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Então, quando nós entramos em uma aliança com Deus, Deus abençoa não só as nossas vidas, mas a vida da nossa descendência. Os nossos filhos também são agraciados e abençoados por Deus, porque nós entramos em uma aliança com Deus. Vejam bem aqui na palavra, lá em Lucas, vamos para Lucas, o próprio Cristo, Jesus Cristo, para cumprir o Velho Testamento, ele foi circuncidado. Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Nós vamos ver Jesus, João Batista e Paulo, o apóstolo. Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concedido. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus. Então Jesus, ele também foi circuncidado. Lucas 1, 59, só virar a folha. Lucas 1, 59, nós temos: sucedeu que no oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Aqui então é João Batista. Completados, verso 59, 8 dias, foram circuncidar João Batista. Jesus foi circuncidado, João Batista foi circuncidado. Lá em Filipenses 3, 5, fala do apóstolo Paulo. Filipenses 3, verso 5. Paulo fala assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, olha o que ele vai dizer para nós: circuncidado ao 8º dia. Se nós percebemos na palavra, melhor dizendo, que Paulo, Jesus Cristo, João Batista foram circuncidados, todos eles, ao 8º dia, porque esta era a lei do Velho Testamento. Você faz parte da família de Deus, você tem uma aliança com Deus. Por causa da aliança com Deus, você precisa passar pela circuncisão. Quando a aliança foi instituída, Abraão já tinha quantos anos mesmo? Me ajudem, quantos anos? 99 anos, 99. O seu filho tinha quantos anos, Ismael? 13 anos. Então ele foi circuncidado ao 99, com 13, e os demais todos. A partir daí, quando a criança nascia do sexo masculino, atingia 8 dias, ela era circuncidada. Aí talvez você pode perguntar assim: mas pastor, por que hoje nós não praticamos a circuncisão? Porque com a vinda de Cristo, o batismo tomou o lugar da circuncisão. Hoje não há mais a circuncisão, hoje há o batismo. Abram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aí vamos aí para frente. Atos capítulo de número 2. Vamos ver que o rito de iniciação ao povo de Deus, a aliança com Deus, o Novo Testamento agora, se dá pelo batismo e não pela circuncisão. Jesus veio e cumpriu toda a lei do Velho Testamento. Atos 2, a partir do 37. Atos 2,
a partir do 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: primeiro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja aqui que Atos 2 é o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Pedro está pregando. O verso 41 diz que 3.000 pessoas abraçaram a fé naquele dia. E por que eles abraçaram a fé? Porque houve uma pregação genuína, bíblica, cristalina, maravilhosa da palavra de Deus. Pedro está pregando, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, a palavra do Senhor. E ele faz questão em dizer no verso 39, a promessa é para vocês, e a promessa de Deus, ela é também para vossos filhos. Então, o que eu tenho falado aqui em momentos de batismo infantil, o batismo, a aliança com Deus, ela é selada por meio do batismo. E essa promessa é para nós e nossos filhos. Pastor, mas a criança, ela não entende. Ela não sabe o que está acontecendo. Ora, quando ela tinha 8 dias de idade, era circuncidada, ela entendia alguma coisa? Não entendia nada. Mas era a aliança que Deus tem com os pais. Mas pastor, alguém vai fazer objeção. A Bíblia diz que aquele que crê vai ser salvo. A criança não crê. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Por crer para ser batizado. Onde está escrito esse texto na Bíblia? Marcos 16, 16. Mas só que Marcos 16, 16 é para adulto, não é para criança. Olha o que diz lá, vou mostrar para você. Depois eu volto em Atos. Marcos 16, é bom entender bem a palavra. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então a criança não crer vai ser condenada? Não. Marcos 16, 16 não é para criança, é para adulto. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A ênfase não é no batismo, é no crer, no acreditar. E aqui não é escrito para criança, é escrito para adulto. Então a criança, ela não vai crer, ela não crê ainda quando bebezinho. Mas Deus estabeleceu com ela também uma aliança. Por causa dessa aliança, quando o pai ou a mãe, um de casa, abraça a fé, o filho é chamado de santo. Abra lá em 1 Coríntios, deixa eu mostrar isso para você. 1 Coríntios 7, 14. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Vamos conferir. Isso, 1 Coríntios 7, 14. Diz assim: porque o marido incrédulo é o quê? Me ajudem. Santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, impuros, porém agora são santos. Então, quando o marido ou a esposa entrarem em uma aliança com Deus, os filhos tornam-se santos. Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Quem escreveu 1 Coríntios foi Paulo. Quem Paulo trata de santo na Bíblia? Quem Paulo trata de santo na Bíblia? Os membros das igrejas. O povo de Deus. Quer ver? Quer ver comigo? Olha aí, 1 Coríntios mesmo. Acho que 1 Coríntios mesmo vai falar isso para você. Capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja está em Corinto, aos santificados, chamados para ser santos. Ele está dizendo sobre os membros da igreja de Corinto, chamando-os de santo.
Se você pular lá para Colossenses 1, 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Se você ler Filipenses também, 1, Paulo Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, os santos que estão aí em Filipos. Ou seja, Paulo trata os crentes, Paulo trata os membros de igreja de santos, porque nós fomos santificados em Cristo Jesus, o Senhor. Santo quer dizer separado. E aqui em 1 Coríntios 7,14, que nós já lemos, diz que a criancinha, porque o marido é cristão ou a esposa é cristã, a criancinha não é impura, ela é santa. Porque a aliança que Deus fez envolve os filhos. Envolve os filhos. Lá nós já lemos aqui em Atos 2, diz que a promessa é para vós e vossos filhos. E vocês vão receber agora o que está dizendo lá? O batismo cristão. Não é isso que diz lá? O batismo. Vamos voltar em Atos 2, do batismo. Eles perguntam no verso 37, que faremos, irmãos? Verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo. Então agora, Paulo não fala assim, Pedro, né? Aqui em Atos 2 é Pedro pregando. Pedro não fala, olha, vocês vão crer em Cristo, vocês vão confessar os seus pecados, arrependei-vos, e agora vocês, verso 38, serão circuncidados. Não, vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo. Porque o batismo agora é o rito de iniciação à família da fé. Não é mais circuncisão. Circuncisão, Velho Testamento. Toda ela se cumpriu em Cristo. O próprio Cristo foi circuncidado. O próprio Cristo. O próprio João Batista. O próprio apóstolo Paulo. Mas agora você não vê o apóstolo Paulo circuncidando alguém. Você não vê Paulo pregando circuncisão. Você não vê Pedro pregando circuncisão. Você não vê Jesus pregando circuncisão. Você vê Jesus pregando batismo. Lá em Mateus 28, não precisa abrir, você sabe de cor, 18, 19, 20. Ide por todo mundo, fazer discípulos das nações, batizando-os, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você sabe de cor o texto. Então veja bem, no Velho Testamento era circuncisão. No Novo Testamento é batismo. É batismo. Por que batiza? Porque a Bíblia diz, eu repito para você, numa casa que tem um cristão, a criança é santa. A aliança é feita com Deus e envolve nossos filhos. Ele fala aqui, vou ler de novo, Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. É para vocês e é para vossos filhos. Ou seja, o pai e a mãe diria, eu estou crendo em Cristo. Eu aceitei Jesus hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu nasci em pecado, Salmo 51 fala isso, 32 fala isso, por mim mesmo. Eu não posso alcançar a salvação. A salvação é um ato da graça exclusiva de Deus. A salvação é um ato da bondade de Deus para comigo. Ele morreu na cruz para me dar a salvação. Eu aceito a salvação. E agora, abracei a fé. Para entrar na família da fé, eu vou ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o pai e a mãe diriam assim, nós temos aqui os nossos filhos. Nossos filhos. Então queremos também batizá-los. E as crianças também eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para vós outros e para vossos filhos. Os filhos não estão excluídos da promessa de Deus. Já que você está com a Bíblia aberta em Atos, veja comigo, por favor, o capítulo 11 de Atos. Veja lá comigo. Atos 11, 14. Atos 11, 14. O qual te dirá palavras mediante as quais
serás salvo, tu e tua casa. Vire a folha, capítulo 10, 44 a 48. Atos 10, 44, 48. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviram falar em outras línguas, agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então aqui, verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles alguns dias. Então Cornélio, diz o verso 14, capítulo 11, ele reuniu toda a sua casa, Pedro prega a ele a palavra de Deus, e ao receber a palavra de Deus, todos se convertem, todos foram batizados. Eu estou dando ênfase na palavra todos. Será que ali também não havia crianças? Vamos para Atos 16, 15. Atos 16, verso 15. Fala de Lídia, que foi convertida ao Evangelho. Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela, e o que diz aí na frente? Toda a sua casa, ela e toda a sua casa, toda a sua casa. Atos 16, carcereiro, 31. Atos 16, 31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Atos 18, verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Toda a sua casa. Ora, se fala toda a sua casa, nós entendemos que naquela casa também havia crianças. Mas pastor, aí não está falando. Mas eu estou dizendo para você, quando diz toda a sua casa, nós entendemos que havia crianças juntos. Todavia, você pode abrir em 1 Coríntios 10, para deixar mais claro esse assunto. 1 Coríntios capítulo 10. Um e 2, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido o quê? Todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Será que quando Moisés atravessou o mar vermelho, será que lá havia crianças? Será que havia bebês? Ou era só pessoas idosas? É só pessoas formadas? Certamente havia crianças. Certamente havia bebês. Será que na casa de Lídia, de Crispo, do carcereiro, não havia crianças? Certamente havia crianças. Atos 2, nós já lemos. A promessa para vossos filhos não envolve as crianças? Certamente. Então nós temos base bíblica, muita base, para dizer que nós podemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar nossos pequenos, batizar nossas crianças. Mas alguém pode levantar e dizer: pastor, eu não concordo, eu acho que o batismo infantil não é bíblico. Aí se alguém falar isso para você, diga o seguinte para a pessoa: me mostre um único texto bíblico, um só, aonde a Bíblia proíba batizar criança.
Não tem. Não tem um único versículo bíblico dizendo que criança não pode ser batizada. Se não pudesse ser, certamente a Bíblia diria. Concorda ou não? A Bíblia diria. Se ela não diz, e diz que a aliança com Deus envolve nossos filhos, a aliança com Deus, quando assumimos essa aliança, compromisso com Deus, nós batizamos a família inteira, e famílias inteiras se batizando, nós percebemos que a Bíblia nos dá base e fundamento para batizarmos nossos infantes, nossas crianças, nossos bebês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, eu repito para você, é isso que tem que gravar na sua mente, aliança envolve filhos. E olha a bênção, em 1720, foi feita nos Estados Unidos uma pesquisa, achei interessante isso, família Jukes e família Jonathan Edwards. A família Jukes tinha na sua descendência, na sua linhagem, 2.820 pessoas. A família de Jonathan Edwards, que foi um pregador, um pastor, teve na sua linhagem 1.394 pessoas. Na sua linhagem, na sua descendência e por aí vai. Uma família que não queria saber de Deus, não queria saber das coisas de Deus, não acreditava em Deus, depravado, Jukes, 2.820 pessoas na linhagem. Jonathan Edwards, que era um homem consagrado, piedoso de Deus, 1.394 pessoas. E a pesquisa foi feita nos Estados Unidos em 1720 por psicólogos, para mostrar a questão da hereditariedade. Da família Jukes, o que aconteceu? Só tinha ladrões, bandidos, pessoas mais perigosas do mundo, pessoas de vidas depravadas, toda a sua linhagem. Da família de Jonathan Edwards, de um homem que assumiu um compromisso com Deus, tinha 60 médicos, em torno de 100 pastores missionários. De 1.394 a linhagem, 1.260 concluíram o ensino superior, professores, doutores, magistrados, pessoas todas idôneas, pessoas todas corretas perante a sociedade. E a pesquisa, ela chegou à seguinte conclusão: isso foi fruto de alguém que se rendeu aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, e trouxe esta palavra aos seus filhos, e levou os seus filhos a um compromisso com Deus. E por levar os seus filhos a um compromisso com Deus, a linhagem, a descendência, os próximos, todos que iam se levantando e assumindo compromisso com Deus, e sendo cidadãos de bem perante os Estados Unidos, onde eles moravam, onde nasceram. Aquele que quis nada com Deus, vivia longe de Deus, a sua linhagem era de prostitutas, prostitutos, de ladrões, de bandidos. Mas quando o lar de alguém abraça a fé em Cristo, quando o lar de alguém aceita Jesus no seu coração e assume esse compromisso com Deus, e tem o seu filhinho e fala: meu filho pertence a Deus, eu vou batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele faz parte da família da fé, ele é de Deus. Então Deus honra a fé dos pais, Deus abençoa pela fé dos pais, e a nossa geração, a nossa linhagem, toda ela será agraciada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Veja, amados, a importância de levá-los aos pés de Cristo. Lucas 1,15 diz que João Batista, desde o ventre materno, era cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ver lá, Lucas 1,15? Vamos conferir? Abra comigo lá. Lucas 1,15.
É isso mesmo. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. João Batista, já do ventre materno, cheio do Espírito Santo. Cheio. Ora, se uma criança, lá no ventre, pode ser cheia do Espírito Santo, porque após nascer, não pode ser batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Lógico que pode, lógico que pode. Uns vão dizer assim, mas pastor, eu espero que a criança, meu filho ou minha filha, cresça, e ao crescer, decida por si mesmo. Não, está errado, está errado. Porque nós cristãos, nós já decidimos por eles. Vocês fazem parte da aliança que Deus tem conosco em nome de Jesus Cristo. Quando o pai ou a mãe fala assim, eu vou deixá-lo crescer, e ele decide, eu tenho dito e reafirmo, é porque o pai e a mãe ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor. É porque o pai e a mãe ainda não sabem o que ele quer. Não sabe. Porque se nós sabemos que a salvação está só em Jesus, se nós sabemos que a melhor coisa da vida é caminhar com Cristo, é viver com Cristo, nós queremos passar isso para os nossos filhos e levá-los a esta compreensão. Dizer a eles, filhos, quando você nasceu, papai e mamãe te apresentou perante o altar, e você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você pertence à família da fé, você pertence à família de Deus, você é santo, você não é do mundo, você é santo. É por isso que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, batizamos nossos filhos em nome da Santíssima Trindade. E quando eles atingem a idade da razão, aqui para nós, a partir dos 10 anos, eles vêm perante o altar e fazem a sua pública profissão de fé, onde confessam Jesus Senhor das suas vidas, e passam a ser membros maiores da igreja, participando da Santa Ceia, dos privilégios como membros da igreja, em nome de Jesus. Veja, amados, um ato tão importante, tão bíblico, tão cristalino. Eu sei que tem igrejas que só apresentam, mas nós, presbiterianos, nós batizamos, porque a Bíblia nos dá esse ensinamento, nos dá esta orientação, nos dá margem para isso que fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém um dia perguntar para você, escuta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por que vocês batizam as crianças? Porque Deus fez uma aliança com toda a nossa família, e por causa dessa aliança, nossos filhos são batizados. Se alguém falar assim, mas escuta, mas seu filho não entende nada, fala, não tem importância, eu entendo, e por causa da minha fé, Deus honra a minha fé, e Deus salva toda a minha casa em nome de Jesus. E alguém fala assim, mas por que você não deixa seu filho decidir por si mesmo? Você pergunta, você deixa seu filho decidir por si mesmo, você vai tomar banho? Deixa o bebezinho decidir por si mesmo, se quer mamar ou não? Vou deixar lá, não vou dar mamar não. Ou você vai dar o mamar? Deixa ele decidir se quer trocar a fralda ou não, tomar um banho ou não. Você não pega e faz automaticamente? Por que aquilo que é mais importante, que é apresentá-lo e batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não faz? Se as coisas secundárias, eu decido por ele, as coisas prioritárias, eu também decido por ele, em nome de Jesus, dizendo, esta criança pertence ao Senhor, esta criança, ela é do Senhor, e nós temos uma aliança com Deus inquebrável. Deus diz a Abraão, Abraão, estabeleço com você, com a sua linhagem, com a sua descendência, a minha aliança, aliança perpétua, ela não pode ser quebrada. É por isso que faz parte do papel dos presbíteros e pastores da igreja presbiteriana, exortar os seus membros a não negligenciarem em apresentarem os seus filhos ao batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Como nós temos presenciado aqui,
como nós temos assistido vários batismos aqui na igreja. E vamos assistir muito mais, muito mais, muito mais, em nome de Jesus. Amém, igreja? Com esta palavra, que Deus te abençoe. Eu quero encerrá-la lendo de novo com você Atos 2. Eu quero encerrar lendo de novo Atos, capítulo de número 2. Atos 2, quero encerrar lendo novamente esta palavra. E se você ainda não batizou o seu filho, estamos à disposição. Nos procure, queremos batizá-lo e você junto, em nome de Jesus. Amém? Atos 2, verso 38. Vamos ler juntos? Todos juntos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tem muita gente longe que o Senhor está chamando. Tem muita gente longe que o Senhor está chamando. Mas tem muitos perto que não estão entendendo a promessa. Entenda a promessa. Receba o batismo. Entre em aliança com Deus. E batize toda a sua casa. Em nome de Jesus. Uma vez em Minas, visitei uma família, aquela família numerosa. Tinha 15 filhos. Todos eles sendo batizados perante o altar de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A casa inteira servindo ao Senhor. Deus não fez contigo um contrato de alguns meses, alguns anos. Deus fez contigo uma aliança eterna para o seu bem e bem de seus filhos. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Faça a sua oração de gratidão a Deus. E diga a Deus: eu quero entrar em aliança com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Pai querido, santo, eterno e bendito, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que acabamos de ouvir. Hoje uma forma de estudo, de meditação em vários textos. Mas, Pai, que o Senhor continue ministrando a nós. Pai, nós somos tão carentes do Senhor, tão carentes da Tua graça, tão carentes da Tua manifestação. Queremos ser guiados, ó Deus, pelo Senhor. Guiados, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Deus, as vezes que falhamos perante o Senhor. Obrigado que o texto que nós lemos no Salmo 103 nos fala que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante a Tua muita misericórdia. Pai, queremos ver aqui muitas famílias entrando em uma aliança com o Senhor. Ver os filhos perante o altar, recebendo o sacramento do batismo, que é uma ordenança do Senhor. Famílias inteiras dizendo: nós estamos em aliança com Deus. Deus fez conosco uma aliança, e nós caminharemos na presença do Senhor de forma maravilhosa e poderosa, crendo na graça soberana e maravilhosa de Cristo Jesus. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que adentrou o templo nesta manhã. Dá-lhes, ó Deus, um domingo muito, mas muito abençoado. Um domingo realmente na presença Tua. Prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite, a grande celebração das 19 horas, onde teremos um testemunho maravilhoso, impactante no culto da noite. Que vidas sejam tocadas, vidas sejam revigoradas, abençoadas, de maneira tremenda e poderosa, ó Pai, em nome de Jesus.
Pai, visita-nos com o poder do Teu Espírito. Visita-nos, ó Deus, abençoa aqui cada lar, Senhor. Tu sabes, meu Deus, meu Pai, quais são as necessidades de cada lar, cada coração, cada mente. Eu peço, vai abençoar a todos, sem exceção, em nome de Jesus. É Teu povo, Pai, Teu povo querido aqui no Teu templo, na Tua casa, adorando e rendendo louvores a Ti, em nome do Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, hoje, agora, para todos sempre, em Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus.